Olá pessoal, vamos voltar a estudar a nossa função exponencial, né? Hoje a gente vai resolver alguns exercícios, aplicar o conceito da última aula, que foi da equação exponencial, e nós vamos dar continuidade, vamos estudar também a inequação exponencial, vamos definir, né, o que é uma inequação exponencial, e depois vamos aplicar isso resolvendo alguns exercícios, inclusive exercícios da apostila, tá? Então vamos começar a nossa aula. Então, ontem a gente viu e falou sobre a equação exponencial. Vamos resolver, então, essa questão. Resolva a equação exponencial, 1 sobre 3, né, elevado a x, igual a raiz de 27. Então, o que a gente comentou ontem, né? Que se a gente conseguir igualar, nos dois membros, igualar a mesma base, então a gente pode, depois disso, igualar os expoentes. Então, vamos lá, vamos tentar trabalhar a base aqui. 1/3. A gente pode ver que 1/3, 27 é 3 ao cubo. E 1/3 a gente pode trabalhar assim, né? 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 vai dar 1/3. Isso tudo elevado a x é igual a raiz quadrada de 27, que fatorado dá 3 à terceira, né? Aí a gente agora vai multiplicar aqui dentro, ó. 3 elevado a menos x é igual a 3 elevado a 3, e aí vai dividir esse 3 aqui pelo 2 da raiz, que é o índice da raiz. Bom, aí agora a gente chegou na ideia, né? Ontem a gente comentou sobre isso, né? Só colocar aqui para relembrar, que se a gente tiver a elevado a x1, e isso for igual ao a elevado a x2, então a gente pode tirar que x1 é igual a x2, né? Foi isso que a gente comentou ontem, então, na equação exponencial. Como o 3 já é igual ao 3, então menos x, ele é igual a 3/6. Nesse caso aqui, vamos trocar o sinal da equação, então nós vamos ter x é igual a menos 3 sobre 2. Então, é isso, né? A gente tem aqui a solução 3 sobre 2, a gente tem aqui a equação, a solução da equação, e que a gente pode representar essa solução assim, solução é menos 3 sobre 2. Então é isso. Então vamos lá, vamos resolver um outro probleminha. Agora vamos resolver a equação exponencial. Então vamos lá, 2 elevado a x mais 1, e isso é igual a 64. Nesse caso aqui, esse x, ele multiplica o primeiro x aqui, e ele também distribui aqui e multiplica o mais 1. Então ficaria assim, né? 2 elevado a x ao quadrado mais x vezes 1x. Isso é igual a 64, que vale 2 à sexta. Então, nós já igualamos os dois lados, vamos igualar os expoentes. X ao quadrado mais x, isso é igual a 6. Passo o 6 para o outro lado, então a gente vai ter uma equação de segundo grau assim. X ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0. Bom, agora vamos resolver a equação de segundo grau. Quando você tem o coeficiente 1, né, aqui o coeficiente do x de maior grau, que é o dominante, é igual a 1 no segundo grau, a gente pode tentar resolver isso aqui por soma e produto, né? Então aqui vamos tentar achar as duas raízes, x1 e x2, usando então o conceito de soma e produto, né? O produto das duas raízes é menos 6 e a soma é menos 1. Menos 6 e menos 1, dois números que multiplicados dão menos 6, e que a soma seja menos 1, então vai dar menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2, menos 6, menos 3 mais 2, menos 1, e a soma das raízes aqui é menos 1. Então, são essas as duas raízes, e a solução, então, fica sendo bem simples, menos 3 e 2. Então, é isso, tem dois valores aqui que atendem a essa equação, tá? Então, vamos para um próximo problema. Então, vamos resolver mais uma questão, né? Aqui a gente tem uma equação, uma equação onde a gente tem 4 elevado a x, mais 4 vezes 2 elevado a x é igual a 5. Esse problema aqui vai cair numa equação de segundo grau, tá? Então, a gente trabalha assim, ó. Como aqui tem 2 elevado a x, e aqui tem 4 elevado a x, a gente tem que tentar, vai trabalhar para deixar 2 elevado a x, tá? Então, a gente sabe que o 4 fatorado é 2 ao quadrado. Sempre que você fatorar um número e ele tiver um expoente, coloca no parênteses e o expoente fora, tá? Para não dar erro. Aqui vai ficar 4 vezes 2 elevado a x
mais traz o 5 para o lado de cá, fica menos 5 igual a zero. Aqui a gente pode trocar a posição do x e do y, né? Então, a gente pode trabalhar essa ideia aqui. Se eu tenho a elevado, por exemplo, a x e isso está elevado a y. Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a y elevado a x, tá? Então, vamos brincar com isso lá. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a x e elevado a 2, mais 4 vezes 2 elevado a x, menos 5 é igual a zero. Agora, vamos realizar uma mudança de variável, né? Então, vamos pegar esse 2 elevado a x e vamos trocar ele por uma outra letrinha. Vamos trocar por um A maiúsculo. Aí, a gente vai ter aqui, ó, A ao quadrado, mais 4 vezes A, menos 5 é igual a zero. Então, nós caímos numa equação de segundo grau, né? E aí, de novo, a gente vai tentar resolver isso aqui por soma e produto, tendo em vista que o coeficiente dominante é 1. Pessoal, nem sempre vai dar certo. Mas é bom a gente sempre treinar, para quando chegar na prova, fazer a mesma coisa. Então, aqui o coeficiente dominante é 1, a gente vai tentar por soma e produto, eu preciso achar dois valores de A, o A1 e o A2. Então, a gente vai tentar por soma e produto. O produto tem que dar menos 5. Né? Um dos dois números precisa ser negativo e o outro positivo, né? O produto dá negativo. E a soma tem que ser menos 4. Como a soma tem que ser menos 4, então o maior deles tem que ser negativo. Então, eu tenho 5 e 1, que dá 5, né? Mas aí tem que dar menos 5. Vamos pegar o menos 5 e 1. Vamos testar. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. E a soma é menos 4. Então, essas são as duas raízes. Depois que a gente faz isso, aí a gente vem então para essa ideia aqui. Ora, se o A1 ele fosse 5, aliás, menos 5, se o menos 1 vale menos 5, então agora a gente vai pegar isso aqui e vai substituir, ó. No lugar do A, a gente vai colocar 2 elevado a x, ó. 2 elevado a x é igual a menos 5. Só que a gente sabe que não existe expoente que transforme ou que mude o sinal da base, né? Não tem expoente que tire um positivo e transforme em negativo. A verdade é essa. Não tem nenhum expoente que transforme um positivo, uma base positiva, numa base negativa. Isso não existe. Então, nesse caso aqui, não existe x, tá? Eu vou representar por esse não existe assim, ó. Não existe x que pertence aos reais, que torne isso aí verdadeiro, tá? Ou a gente tem outro A, o outro A seria o A igual a 1. Nesse caso aqui a gente vai pegar de novo 2 elevado a x e igual a 1, né? A gente vai jogar para cá, esse cara. E aí a gente vai ter 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0, né? E a gente vai ter, igualamos as bases, x é igual a 0. Nesse caso aqui tem uma solução e é ela que a gente vai representar aqui. A solução, então, é o 0. Tá? Já voltamos, então, com mais uma correção. Resolva a equação 3 elevado a 2x mais 4 vezes 3 elevado a x menos 3 elevado a x mais 1. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho, né? Vamos fazer assim. Esse vai cair numa equação de segundo grau de novo, tá? Esse 3 elevado a 2x, a gente pode separar ele assim, ó. 3 elevado a x e isso aqui elevado a 2. A gente pode começar assim. Mais 4 vezes 3 elevado a x. E aqui a gente tem menos 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 é igual a 0. Aí aqui a gente tem 3 elevado a x elevado a 2 mais 4 vezes... Aqui, pessoal, para não evitar repetir tudo, para evitar, né, repetir tudo, a gente tem 4 vezes 3 elevado a x e tem 3 vezes 3 elevado a x. Então, a gente pode trabalhar essas duas ideias. 4 menos esse 3 aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1, 3 elevado a x. Vai ficar assim, ó. Isso é igual a 0. Tá? Só para não perder tempo, seria aqui, ó, vou colocar no cantinho, ó. Tu tem isso aqui, ó, 4 vezes 3 elevado a x. Aí tu tem menos 3 vezes 3 elevado a x, ó.
Se a gente colocar o 3 elevado a x em evidência, ó, vai ficar 4 menos 3. Ó. E 4 menos 3 é 1, o que vai dar 3 elevado a x? É isso que eu fiz aqui, direto, tá? Agora, de novo, a gente pode fazer a mudança de variável. Vamos realizar uma mudança de variável aqui. Vamos pegar o 3 elevado a x e vamos chamar ele de a. Tá? Você pode usar qualquer letra, tá? Aqui vai ficar a ao quadrado mais a é igual a 0. Aí o que você tem aqui? A1 é igual a 0 ou A2 é igual a menos 1. Aí você tem agora de novo aquela ideia anterior. Você tem isso aqui. Se o A1 ele é igual a 0, significa que o 3 elevado a x é igual a 0. E não tem valor de x que torne isso aqui nulo. Então não existe x que pertença aos reais que torne isso aqui uma verdade. Ou então você pode pegar e fazer o A2 igual a menos 1. Ou não, tem que fazer, tá? E aí você tem 3x, 3 elevado a x é igual a menos 1. E também não existe nada que pertença aos reais que torne isso aqui verdadeiro. Não existe x que pertença aos reais que torne isso aqui verdade. Como nada que soluciona, então a gente tem vazio como solução, tá? A gente já volta então com a... Então, pessoal, vamos corrigir mais uma questão aqui, né? Para aplicar os conceitos aí das equações. Aqui a gente tem um sisteminha, né? Vamos resolver um sistema. São duas equações e as duas têm expoentes com incógnita, né? Então são duas equações exponenciais. Então vamos chamar essa primeira aqui de 1 e vamos chamar essa aqui de 2. E vamos resolver a 1 aqui, tá? Aí a gente tem aqui, ó, 2 elevado a x, não tem o que fazer muito. Vamos repetir. O 4 ele vira 2, então vamos transformar ele numa potência de base 2, né, elevado a y, coloca parênteses, né, sempre que fatorar um número e esse número tem um expoente, então coloca ele entre parênteses. Isso é igual a meio, que também é 2 elevado a menos 1, tá? Então sempre que o número estiver embaixo, você pode colocar ele para cima, trocando o sinal do expoente dele, tá? No caso aqui você tem um 2, aí você joga ele para cima e troca o sinal do expoente dele. Aí aqui a gente vai ter 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2y, isso é igual a 2 elevado a menos 1. Como aqui é um produto de bases iguais, então a gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Isso aqui é igual a 2 elevado a menos 1. Bom, aqui as bases são iguais, os expoentes então são iguais. X mais 2y é igual a menos 1. Tá? Vamos deixar isso daqui, vamos resolver a outra. Vamos chamar de 2, a outra, né? Vou colocar do ladinho aqui, ó. 2. E a segunda, ela está bem simples, porque você tem 7 elevado a x mais y, e do outro lado você tem o número 1. Mas o número 1, ele é resultado de uma base qualquer elevado ao expoente 0, né? Então, eu tenho 7 elevado a 0, eu tenho 1. Então, 1, ele é qualquer base elevada a 0, excluindo a base 0, né? Porque 0 elevado a 0 vai dar uma indefinição. Tirando essa daí, toda vez que aparecer o número 1, tu pega a base que você tem e eleva ela a 0. Como as bases são iguais aqui, então você tem x mais y igual a 0. O que vai acontecer? Você vai montar um sistema, né? Então a gente vai montar um sistema aqui, ó, com a primeira ideia e com a segunda ideia. Então a gente tem x mais 2y é igual a menos 1 e x mais y é igual a 0. Vamos escolher a segunda equação e trocar o sinal de toda ela e gerar um sistema equivalente, né? Então aqui a gente tem um sistema equivalente, onde a gente tem x mais 2y é igual a menos 1, troca o sinal da de baixo, de todo mundo. E agora, por soma, a gente vai eliminar o x. Então a gente vai ter x menos x vai dar 0, 2y menos y vai dar y, vou colocar aqui do lado. Vamos colocar uma linha aqui, só para perceber que houve uma divisãozinha. E aí aqui a gente tem y igual a 0 e menos 1 mais 0, menos 1. Esse é o valor do y. Agora vamos escolher qualquer equação e achar o valor do x. Vamos escolher essa daqui, ó. Essa daqui.
qualquer uma, tá? Aí a gente procura uma bem simples, né? Então, x mais y é igual a zero, mas aí a gente sabe que o y ele vale menos 1, e a gente então tem x menos 1 igual a zero, e a gente tem x igual a 1. A solução, aí aqui está o x. A solução desse sistema, ele é apresentado em forma de par ordenado, tá? Primeiro o x, depois o y. Então, pessoal, vamos corrigir mais uma questão. Essa daqui é uma questão que fala assim, ó. Determine o ponto de intersecção dos gráficos das funções tais e tais. O que acontece em matemática, né? Tu tem aqui duas funções, ou mais funções, e aí você vai fazer o gráfico, desenhar ela no plano cartesiano, localizar lá os pontos da função, que é o gráfico dela. E aí você faz o gráfico da outra função. Então você montou o gráfico das duas. Se tiver ponto em comum, essas funções elas vão se encontrar em algum lugar no plano cartesiano. Elas vão se interceptar, né? Vão se tocar ali. Isso acontece quando as imagens são iguais. Então, quando você tem valores de x que geram imagens iguais. Então, para a gente matar uma questão como essa, basta fazer o f de x igual o g de x. Isso vale para quaisquer problemas que envolvam aí funções iguais, tá? Então, f de x igual a g de x. Bom, aí f de x, o que você tem aqui é isso aqui. Isso aqui que é o f de x, né? Então, você tem aqui 1 sobre 2 elevado a x mais 1. E na outra você tem 4 elevado a x mais 1. Do lado de cá, o 2 que está embaixo, tu pode trocar o sinal do expoente dele e jogar ali para cima. Lá em cima é o número 1, tu não precisa deixar o número 1. Então ficaria assim, ó, 2. É uma saída, tá? Eu vou resolver de outra maneira depois. 2, troca o sinal aqui, ó, menos x menos 1, ó. É trocar o sinal do expoente. O expoente dele é x mais 1, fica menos x menos 1. E o 4, você já transforma ele no 2 elevado a 2 e parênteses, ó. Se esquece desse parênteses, perde a questão. Aí você tem aqui 2 elevado a menos x menos 1 é igual a 2. Aí aqui multiplica, aí multiplica. Aí vai ficar 2x mais 2. Agora as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então você tem menos x menos 1 é igual a 2x mais 2. Do lado de cá, então, a gente vai passar esse x para cá e vai passar o 2 para lá. Então a gente vai ter menos 3 igual a 3x. Vamos dividir isso aqui por 3. Então x é igual a menos 1. Então quando o x estiver lá no menos 1, as imagens são iguais. Se você quiser saber qual é a imagem, né, saber onde que ela está tocando, é só pegar qualquer uma das duas funções, qualquer uma das duas, a segunda ela parece ser mais simples, você pega e substitui isso aqui, ó. Aí você vai saber qual é o ponto lá, qual é o y, que é a imagem dos dois ao mesmo tempo. Aí coloca aqui menos 1, você vai ter 4 elevado a menos 1 mais 1. Então o g de menos 1 é igual a 4 elevado a 0. Então isso aqui vai dar o g de menos 1. Vai dar 1. Então é lá no 1 que elas estão se encontrando, tá? Lá no 1. Na imagem. Mas não precisa disso, tá? Não precisa. Agora, uma outra maneira de resolver essa questão, vocês viram que eu peguei o que estava embaixo, troquei o sinal do expoente e passei o 2 para cima. Você poderia ter pego isso daqui também, ó, essa parte, e ter passado o 2 para o outro lado, multiplicando assim, ó. 1 é igual a 4 elevado a x mais 1 vezes 2 elevado a x mais 1. Tá vendo? Como o expoente é o mesmo, né, a gente pode multiplicar as bases. E aí a gente vai ter 1 igual a 8x mais 1. Só que a gente sabe que o 1 se transforma em qualquer base, né?
E aí eu vou transformar esse 1 em 8 elevado a zero. E o x mais 1 vai ser zero. E o x vai ser igual a menos 1. Então, nesse momento aqui, ó, a gente vai ter o f de x igual o g de x, tá? Qualquer uma das duas que você troque, você vai achar o mesmo resultado, tá bom? Agora, pessoal, para terminar a exponencial, vamos tratar da inequação exponencial, tá? A forma de resolver uma inequação exponencial é bem parecida com a forma que a gente tem resolvido as equações exponenciais. Ou seja, trabalhar usando as propriedades para encontrar ali bases iguais dos dois lados. Depois que isso ocorre, aí a gente trabalha ali com a base da inequação, né? Tomando apenas o cuidado de manter ou não o sinal conforme nós vamos ver agora, tá? Então vamos para a definição da inequação exponencial, tá? O que é uma inequação, né? É toda inequação, né? É toda inequação que tem a incógnita é no expoente. Vocês viram que foi a mesma definição praticamente da equação. Só tira a inequação daqui, põe a equação e a definição praticamente é a mesma. Alguns exemplos de inequações, né? 3 elevado a x menor, por exemplo, que 27. Isso é uma inequação. Então, como resolver isso, né? Vamos ver daqui a pouquinho. 2 elevado a menos 3x, isso aqui é maior ou igual a raiz de 5, né? Outra ideia, 1/5, 1 sobre 5, né? Elevado a x menos 1, por exemplo, é maior que 7 elevado a 3. Então, várias ideias, né? Onde a gente tem expoente incógnita no expoente, a gente tem, então, uma inequação por causa do sinal também, né? De inequação que não é o de igual mais. Então, é menor, maior, igual, menor ou igual e por aí vai, né? Agora, como é que a gente resolve uma inequação, né? Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Como é que se resolve, né? Então, vamos lá. Para se resolver uma inequação, a gente tem que preocupar com a base. A gente tem que preocupar com a base. Por quê? Se a gente tiver o A, vou colocar aqui até de outra cor. Se a gente tiver a base entre 0 e 1, a forma de solucionar isso é assim, ó. Se você tem A elevado a x1, por exemplo, e isso é menor que A elevado a x2. A maneira de resolver isso é assim. Como a base é pequena, ela está entre 0 e 1, então você faz x1 maior do que x2. Então, haverá uma mudança no sinal da inequação, tá? Porque a base é uma base pequena. Isso vai acontecer para qualquer modelinho, né? Se você tiver A elevado a x1 menor ou igual que A elevado a x2, a maneira de você resolver isso é base pequena, x1 maior ou igual a x2. Tá? As bases já são iguais, então vamos mudar ali o sinal da inequação. E eu vou colocar só uma aqui maior, mas é a mesma coisa, né? x1 maior ou igual, por exemplo, que A elevado a x2, a maneira de resolver isso aqui, a base é pequena, é x1 menor ou igual a x2. E por aí vai, né? Agora, se você lembrar do gráfico disso daqui, na última aula eu mostrei, o gráfico de uma exponencial que a base é pequena, aquela meio elevado a x que nós fizemos, o gráfico era decrescente. Então, é por isso, porque você está caindo. Conforme tu aumenta o x, tu diminui o resultado, que é a imagem, que é o y, tá? Agora, se eu tenho... Agora, a mesma coisa, né? Vou colocar um pouquinho mais em cima aqui, ó. Para o A maior do que 1,
Porque nós só temos essas duas possibilidades para a base, né? Ou a base está entre 0 e 1, ou a base é depois do 1. Nesse caso aqui, se você tem 1a elevado a x1 e isso é menor que 1a elevado a x2, então isso aqui vai dar, como a base é grande, você vai manter o sinal da inequação. Então, para a base maior do que 1, vamos considerar uma base grande, a gente mantém o sinal da inequação, tá? E se acontecer uma base pequena, mudamos o sinal da inequação. Vamos pegar aqui um outro modelinho, né? Maior que... A gente vai ter aqui x1 maior que x2. E assim vai, tá? Maior ou igual. Se a base é grande, então x1 é maior ou igual a x2. E por aí vai, pessoal. É uma ideia bem tranquila. Vamos resolver agora algumas questões, tá? E terminar esse conteúdo resolvendo questões, tá? Bom, então vamos resolver questões envolvendo inequação agora, tá? Aqui a gente tem 5 elevado a x mais 12, menor que 25. Observe que 25 é o resultado, então, de 5 elevado ao quadrado, tá? Então, a gente tem aqui 5 elevado a x mais 12, isso é menor que 5 elevado ao quadrado. Observe que 5 já é igual a 5, né? As bases já são idênticas. Aí, nesse caso aqui, tu tem que pensar, né? Como a base 5 ela é maior do que 1, quer dizer, ela é grande, então você vai pegar x mais 12, manter o mesmo sinal e trabalhar agora a inequação que aparece. Aí agora é fácil, né? Passo 12 para o outro lado, vai ficar menos 12 mais 2, você vai ter então menos 10, tá? Então essa é a solução que a gente pode apresentar assim, né? Solução. Uma maneira, né? X pertence aos reais de tal maneira que x é menor que menos 10. Tá? É uma forma de apresentar isso aqui. Aqui a gente tem 1/8, olha agora a base, 1/8, né? 1/8 é uma base entre 0 e 1. Qual é a dica para saber se a base está entre 0 e 1 ou ela é maior do que 1? A dica é você olhar para o numerador. Então, se o número de cima, que é o numerador, for menor que o número de baixo, então você está entre 0 e 1. Se o número de cima for maior que o número de baixo, você está depois do 1. Então, pessoal, é só olhar para o número de cima, tá? Se ele for maior que o de baixo, você está depois do 1. A base é grande. E se o número de cima for menor que o de baixo, você está entre 0 e 1. Então, aqui você está entre 0 e 1. Vai ter que mudar o sinal da inequação, se trabalhar com essa base. Eu vou resolver de duas maneiras, vejam bem. 1/8 e 1/8 já são idênticos, né? Agora, a gente só tem que tomar cuidado com a base, né? Então, vamos lá. Como 1/8 é um valor entre 0 e 1, tá? Então, a gente vai pegar o expoente, x mais 3, fazer uma mudança do sinal e colocar o 8 aqui. É bem simples, pessoal. Esse início é só para que vocês entendam como é que a coisa funciona, tá? A gente já vai pegar umas questões mais elaboradas. Passo o 3 para o outro lado, x é maior ou igual a 5. Então, a solução aqui fica sendo essa. X é real, de tal maneira que x é maior ou igual a 5. Uma outra maneira de resolver essa questão é assim. Quando a base for pequena, você sabe que ela é pequena. Você gira a base. Então, vamos lá. Girei a base. Quando eu giro a base, o que acontece com o expoente? Ele muda o sinal. Quando a base é pequena, roda a base. O que acontece com o expoente? Troca o sinal. Agora você tem uma base grande. Como 8 é maior do que 1, você não vai mudar o sinal dessa inequação. Mas vai dar certo? Sempre vai dar certo. Aí você vai passar o 3 para lá do mesmo jeito. Ele vai passar mais 3. Você vai ter menos x menor ou igual a menos 5. E agora o que a gente faz para resolver
a inequação, a gente troca o sinal do x e de todo mundo, né? Porque tem que trocar o sinal dele de todo mundo. Então, quando a gente multiplicar isso aqui por menos 1, a gente vai ter que trocar o sinal da inequação. E aí, naturalmente, você volta para o mesmo resultado. Tá? Então, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente volta para o mesmo lugar. Se você parar para pensar, então a gente nunca tem base pequena. A gente tem sempre base grande. Claro, em questões numéricas a gente pode pensar assim. Em questões algébricas, aí tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, vamos corrigir uma outra inequação, né? Aqui diz o seguinte, ó. 2 sobre 3 elevado a esse expoente é menor ou igual a 2 sobre 3 elevado a 6. Então, vamos lá. A primeira coisa é, as bases já são iguais? Já. Então, tá fácil. Essa base aqui é grande ou é pequena? Olha para o número de cima. Se o número de cima é menor do que o de baixo, é um resultado pequeno. Está entre 0 e 1. Então, vamos lá. Como 0 é menor que 2/3 e 2/3 é menor do que 1, então a maneira de resolver isso aqui é assim, né? A gente vai pegar os expoentes, menos x ao quadrado mais 5x, e vai trocar o sinal da inequação, tá? Passa o 6 para o outro lado, vai ficar menos x ao quadrado mais 5x menos 6 maior ou igual a 0. Aí a gente vem aqui no coeficiente dominante, né? A gente percebe que o coeficiente dominante aqui é negativo. E a gente nunca vai trabalhar com ele negativo, né? Numa inequação. A gente vai multiplicar aqui por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, automaticamente a gente troca o sinal de todo mundo. Esse multiplicar por menos e troca o sinal da inequação. Esse multiplicar por menos 1 aqui a gente não precisa estar representando, né? É só executar. E agora a gente caiu numa inequação de segundo grau com dominante positivo. Aí a gente faz o quê? A gente vai buscar as raízes. Como ela é simples, né? E o A é igual a 1, né? Que é uma vantagem para a gente. Vamos tentar resolver usando o soma e produto. A gente percebe, então, que a soma tem que ser... Aliás, o produto tem que dar 6 de dois números. E a soma tem que dar 5. Essa aqui é bem simples. Eu acho que todo mundo sabe que é 2 ou 3. Depois que a gente acha as raízes, a gente vai lá na reta real. Na reta real. E a gente faz o esboço de uma reta. E marca aqueles dois valores. Marco 2 à esquerda do 3. A distância aqui não é problema. Aí a gente percebe que essa reta ela foi dividida em 3 intervalos. O intervalo à direita do 3, entre o 2 e o 3, e o intervalo antes do 2. Aí o intervalo mais à direita, a gente coloca o sinal positivo. A garantia de colocar o sinal positivo aqui é porque a gente trocou o sinal aqui e transformou isso aqui no dominante positivo. Então a gente trocou o sinal do dominante negativo para dominante positivo. E aí deu essa garantia que o intervalo mais à direita aqui, ele seria um intervalo positivo. Como a raiz é simples, a gente troca esse sinal daqui para cá, tá? A gente troca o sinal. Como a raiz é simples, a gente troca esse sinal daqui para cá. O que é uma raiz simples? Uma raiz simples é aquela que é unitária, ou seja, tem apenas uma raiz daquele modelo, né? Isso aqui vai acontecer, o mesmo raciocínio, quando a gente tiver raízes de multiplicidade ímpar. 3 raízes, 5 raízes, 7 raízes idênticas. Quando a gente tiver raízes de multiplicidade par, o sinal da esquerda ele não muda em relação ao da direita. Se a gente tiver 2 raízes 2, por exemplo, é uma raiz de multiplicidade 2, então esse sinal da direita se mantém na esquerda. Sempre assim. O conceito é bem simples, tá? E com o tempo a gente vai aprendendo. Agora, o que ele quer aqui? Ó? Ele quer, na última inequação, deixa eu marcar ela aqui, ó, a gente sempre vai na última, hein? Não volta na primeira, não. A gente quer os valores menores do que zero. Ora, os valores menores do que zero são os valores negativos. Negativo lá na reta só está aqui, ó, no meio. Ó. Aqui está o valor negativo, onde eu estou marcando. Ó. Esses são os valores que a gente procura.
Como tem o igual a zero, então ele também quer as raízes. Então vou apagar aqui, ó, e vou apagar aqui, e vou fechar essa raiz, porque a gente também quer as raízes. Então isso aqui está dentro, e isso aqui está dentro. Então a solução desse problema, são esses valores aí. A solução é x pertence aos reais, de tal maneira que o 2 esteja antes do x e o x esteja antes do 3, ou o valor de x entre 2 e 3, inclusive o 2 e o 3. Tá? Então vamos lá, mais um. Determine o conjunto de solução da inequação 2 elevado a x menor que 2 elevado a 3 menor que 2 elevado a 2x. Bom, observem aqui que as bases são iguais. Todas. Então, e todas são maiores do que 1. Então, pessoal, como 2 é maior do que 1, então a gente vai fazer assim, ó, x é menor que 3 e 3 é menor que 2x, tá? Agora, vamos separar isso aqui em duas ideias. Vamos pegar essa ideia aqui, ó, e vamos pegar essa ideia aqui, ó. Vamos chamar essa ideia aqui de 1 e vamos chamar essa aqui de 2. E vamos montar um sistema. Vai ficar assim. Vai ficar aqui, ó, x menor que 3 e 3 menor que 2x. A primeira já está pronta. A gente não tem o que fazer na primeira inequação. A segunda inequação, a gente só vai mexer um pouquinho. Ela está quase pronta. A gente percebe aqui que 2x é maior do que 3. Passa o 2 dividindo. E percebe que o x é maior que 3 meios. Então, vamos pegar agora a número 1. Vamos pegar o resultado dela, que é x menor do que 3. E vamos pegar a número 2. E vamos pegar o resultado dela, que é x maior que 3 meios. E vamos construir uma reta para cada uma. E aí vamos marcar esses valores aqui numa ordem, que seja uma ordem ordenada. Aliás, que seja ordenado, né? Então, 3 meios aqui, vamos colocar ele antes, em qualquer lugar. Do 3, em qualquer lugar. Agora, vamos colocar uma outra reta aqui, porque essa reta ela vai ser a interseção das duas ideias. Aí você fala, por que interseção? Porque o valor de x que vai atender uma ideia é o mesmo x que vai atender a outra. Então, ele tem que atender as duas ao mesmo tempo, e por isso, então, a interseção. Na primeira ideia, a gente vai estar aberto, eu vou apagar aqui, vai estar aberto, e aqui também vai estar aberto, tá? Já vou deixar pronto já. Então, aqui vai ser assim, aberto no 3, e antes dele tudo. E antes dele tudo. A outra vai estar aberta no 3 meios, e depois dele tudo. Agora, fazendo a interseção, a gente percebe que vai vir para cá e vir para cá. Então, agora a gente tem que pegar os valores aqui, né? E aqui marcar só os pontinhos. Então, vai ficar assim. Aberto. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Aberto aqui no 3 meios. Antes dele, do 3 meios não tem nada, então não tem como baixar nada. Entre o 3 meios e o 3 aqui, ó. A gente tem elementos comuns. Vamos marcar aqui. E a direita não tem elementos comuns. Só está vermelho numa das retas. Então, a gente tem aqui a solução, que é esse intervalo entre, ficaria assim. Solução é igual. X é real
de tal maneira que 3 meios seja menor que x e seja menor do que 3. Então essa é a solução dessa inequação, tá? Bom, pessoal, agora vamos começar a resolver as questões da apostila, tá? Eu pretendo resolver, tendo tempo, resolver todas para vocês, porque essa era a ideia em sala de aula, tentar resolver todas as questões. É claro, se tiver muita questão, eu tento resolver as mais complicadas e tento manter aquelas que vocês, de repente, vão ter menor dificuldade ali, tá? Então vamos resolver essa daqui, né? A função f de x, está lá na apostila, né? É a primeira da exponencial, é igual a m menos 5 elevado a x mais 1. E ela é decrescente quando? Ora, observe que essa função, ela tem um número 1 aqui em cima, né? Então, o que acontece? Veja bem, a gente tem que pegar isso daqui, f de x, e analisar assim, ó. É m menos 5 elevado a x vezes m menos 5 elevado ao número 1. Então, você teria isso aqui, ó. M menos 5, que multiplica m menos 5 elevado a x. Observe que essa parte aqui é a parte da exponencial. Isso aqui é um coeficiente na frente da parte que tem a exponencial, né? Então, o que a gente faz? Para ela ser decrescente, a gente viu lá atrás que a base dela tem que ser uma base entre 0 e 1. Então, para ter isso daqui, se eu tenho uma função assim, né? Se eu tenho uma função assim, ó, ela é decrescente, quer dizer, vai atender isso aqui se o a está entre 0 e 1. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque se esse coeficiente for negativo, ele vai realizar uma rotação no gráfico. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Mas se esse cara é positivo, ele não faz rotação. Então, a gente analisa só a base. Então, a base aqui é m menos 5. Depois a gente volta aqui para analisar. Só um detalhezinho. Então, vamos lá. M menos 5 tem que atender isso aqui, ó. É a base. M menos 5 é o A. Então, a gente vai resolver assim. M menos 5 tem que ser um valor entre 0 e 1. A gente tem que isolar esse M, né? Para isolar esse M, a gente vai fazer o seguinte. Como esse menos 5 tem que sair daqui, então a gente vai somar 5 aqui. Se a gente somar 5 aqui, esse menos 5 desaparece. Mas a gente vai ter que somar 5 aqui. E também vai ter que somar 5 aqui. Então, quando a gente somar 5 ali no meio, o 5 desaparece. Mas aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar m. E aqui vai ficar 6. Observem que esse valor aqui, a princípio, é a solução. Ó, a princípio. Você tem que analisar esse coeficiente aqui, porque ele não pode... Esse aqui é um número na frente da função. Se esse número for negativo, ele vai girar o gráfico. Ele vai rotacionar o gráfico, tá? Esse estudo de gráfico a gente vai ver depois. Mas isso aqui é um perigo, ele rotaciona o gráfico. Então, ele não pode ser negativo. Se ele for negativo, esse negócio aqui, o gráfico rotaciona. Pessoal, a gente nota que m menos 5, sendo maior que 0, m é maior do que 5. Ou a gente faz um teste rápido aqui, ó. Se eu pegar 5,1 e colocar aqui, vai ficar 0,1. E 0,1 é positivo, isso aqui não altera o gráfico. Ele continua crescendo, no caso aqui, decrescendo. Ele continua decrescendo, tá? Então, se esse cara é positivo, e qualquer valor que você pegue de m entre 5 e 6 vai tornar ele positivo, então ele não vai mexer no gráfico em si. E tendo m entre 5 e 6, a gente viu aqui em cima que o gráfico vai ser decrescente, então a solução tem que ser essa aqui. M tem que estar entre 5 e 6, a gente vai lá na letra E, tá bom? São pequenos cuidados, eu sei que é uma questão, aparentemente, você olha e fala assim, é muito simples, né? É só pegar a base. Sim, mas isso para as funções não alteradas aqui, ó, a elevado a x. Essa aqui é uma função alterada, a elevado a x mais 1, tá? Seria isso, tá? A gente já volta.
Pessoal, a gente vai encerrar a aula aqui, porque as demais questões, as que vêm logo em seguida, elas são muito extensas. Então, eu vou deixar para trabalhar essas questões com vocês em outro momento, tá? Então, é só para que vocês entendam que na aula de amanhã eu corrijo as demais questões e aí vocês então percebem ali como aplicar as ideias da função exponencial. E aí a gente termina a exponencial e já passa então para a logarítmica, tá ok? Então, um grande abraço, boa noite para vocês. Até mais, tchau.